Este próximo painel vou até ler aqui um bocadinho um texto que está na apresentação, mas convido desde já os próximos oradores a sentarem-se enquanto mudamos também aqui as mesas e já vos apresento. Portanto, o título, como sabem, é Imunidade Empresarial como passaporte para o futuro. Bom, este requer de facto aqui uma pequena apresentação, que é o que está no site, enquanto se prepara o painel. Como garantir a saúde e a prevenção das empresas? Como atuar com eficácia perante futuras situações, garantindo imunidade, não só de grupo, enquanto sociedade, mas também a construção de empresas resilientes e imunes a contratempos semelhantes. Um passaporte, que tanto se fala de passaportes agora, não é? Para o futuro, estará em discussão neste painel, preenchido por reconhecidos especialistas e que ganhará também com a sua participação. Não se esqueça de interagir. Então passo desde já a apresentar o Hugo Vieira, deste lado. Está para tirar a máscara. Vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, a ANJE, como todos conhecem. Lídia Monteiro. Onde é que está a Lídia? Que está ali a ultimar uma apresentação, segundo percebi. Mas se vai juntar já a nós. Lídia Monteiro, queres chegar aqui à palco, por favor? O Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. E Camilo. Vamos lá então. O painel é seu. E até já. Pela Lídia. Até já. Obrigado. Quem está a fazer? Não sou Bom, eu. Não sou eu, não. O título deste... Lídia, máscara. Senão vai fazer barulho no microfone. Isso mesmo. Eu sei que estamos aqui perante os chatos dos médicos com estas coisas, mas estou a gozar, obviamente. Não é? Mas não só temos 2 metros, como estamos a falar para a frente. E como, inclusive, isto é uma chatice. Eu, no espaço de 2 semanas, tive que ser testado 6 vezes. Já imaginaram o que é isto? 6 vezes. A última delas antes de ontem. Por poder fazer eventos e por ter que viajar. Isto é uma coisa que já tem um limite de sustentação. Mas, enfim. O título deste painel é Imunidade Empresarial como passaporte para o futuro. Eu vou convidar aqui o Ricardo Mexia a fazer uma introdução de 3 a 5 minutos sobre isto. O que é que isto quer dizer? Imunidade Empresarial como passaporte para o futuro. Antes de mais, boa tarde e agradecer aqui à Expo Cascais o convite e cumprimentar o Camilo e o resto do painel. Gosto de estar aqui. Eu julgo que a questão da imunidade empresarial tem a ver com tornar as nossas empresas mais resilientes. E as empresas são mais resilientes tanto quanto a comunidade também for mais resiliente no contexto de uma pandemia. E, portanto, neste momento o que nós temos é uma necessidade de retomar aquilo que é a nossa vida normal. E é para isso que estamos a trabalhar há mais de um ano, precisamente para conseguirmos ultrapassar esta situação. As vacinas são aqui uma ferramenta central e, portanto, a tal imunidade que todos pretendemos é aquilo que tem, por exemplo, permitido que hoje, com 4.150 casos, tenhamos um impacto bastante reduzido naquilo que é o internamento, naquilo que é as unidades de cuidados intensivos e principalmente no que é a mortalidade. E, portanto, esta imunidade que a vacina nos confere, e é importante percebermos que a imunidade pode ser adquirida de várias maneiras, uma delas, naturalmente, a vacina, outra é através da via natural. Nós acreditamos que as pessoas que tiveram a infecção também ficam protegidas em relação ao surgimento de uma infecção. É evidente que consideramos que é importante, depois da infecção, administrar uma dose de vacina que permita tornar essa imunidade mais robusta. E, portanto, o que se pretende é, seguramente, encontrar a solução para a retoma das diversas atividades. Sabemos que há atividades que, desde o início da pandemia, desde março do ano passado, ainda não puderam retomar. São atividades em que temos dificuldades em mitigar os riscos. O caso da diversão noturna, por exemplo, que é, de facto, um contexto em que estamos muito mais à vontade, implica uma enorme proximidade, tipicamente não conseguimos ter uma máscara e, portanto, tem havido essa interrupção dessa atividade, mas há outras que conseguimos, fruto da adoção de várias medidas, retomar. E, portanto, a imunidade, digamos, clínica, se assim quisermos, e temos também a maneira como nós tornamos a nossa comunidade mais resiliente, mais imune a esta situação. E que depois tem a ver com comportamentos individuais também. E o risco que temos agora é que há uma percepção generalizada de que a pandemia já acabou, mas que infelizmente ainda não é verdade.
queremos todos que isso aconteça, mas ainda não é verdade. E, portanto, temos ainda que ter aqui algumas cautelas para podermos retomar as diversas atividades. E enquanto não atingirmos esse patamar, e estamos perto de o ter, porque é expectável que no espaço de semanas consigamos ter uma cobertura vacinal na população toda, que seja consentânea com isso mesmo. O que nós constatamos agora é que parte importante dos casos que temos são na população que ainda não está vacinada, dos 20 aos 40 anos. Progressivamente, isso vai provavelmente reduzir-se de forma muito marcada e, quando assim for, ainda que, já agora, é importante só distinguir aqui dois conceitos, eu sei que já tomei mais do que os 3 minutos que o Camilo me tinha dado, mas são duas coisas diferentes. Imunidade de grupo e cobertura vacinal. Nós tendemos a usar os termos indistintamente, mas não é verdade. E uma das coisas que constatamos é que, provavelmente, mesmo no caso da Covid, o conceito verdadeiramente técnico de imunidade de grupo até pode nem vir a ser atingido. Mas desde que nós tenhamos uma cobertura vacinal robusta em todos os grupos, particularmente nos mais vulneráveis, naturalmente, mas em todos os grupos, podemos retomar aquilo que é as nossas atividades, as nossas diversas, as nossas vidas, ao fim e ao cabo, e, portanto, é isso que temos toda a expectativa que possa acontecer. Lídia, o seu setor foi aquele que te levou pela medida grande, não é? Que levou está a levar. Isto levou e está a levar, exatamente. Ainda não terminou. Pois, exatamente. Isto é Infelizmente. dramático. E agora, diga-me uma coisa, o quanto é que deseja mesmo a imunidade de grupo, que é para ver se isto retoma a normalidade? Se eu pudesse fazer um desejo era hoje, que nós conseguíssemos ter hoje essa imunidade de grupo. Mas, infelizmente, as notícias que nos vão chegando não indicam que será realmente hoje, mas temos naturalmente a esperança que se consiga o mais rapidamente possível. Lídia, o Ricardo, como é médico, eu deixei-o falar. Agora assim vou questioná-la já, é mais Muito a bem. minha área, economia, vamos conversar aqui um bocadinho. Muito bem. Lídia, há 1 mês e meio, eu próprio achava que a gente ia ter um verão safo, do ponto de vista turístico. Agora já mudei de ideias. Também é a vossa percepção? Isso mesmo. No turismo tem-nos acontecido o seguinte, e isto é um sentimento que realmente tem exigido das próprias equipas uma permanente disponibilidade para, de uma forma flexível e ágil, adaptar-se às circunstâncias e às condições que advêm desta pandemia. Tínhamos, de facto, a expectativa e a esperança que o verão fosse melhor do que está a ser. Os números estavam a progredir de uma forma positiva, digamos assim. O processo de vacinação, também ele, em Portugal, a começar muito bem. Dizer que, do ponto de vista do setor do turismo, desde o primeiro momento, desde o ano passado, iniciámos desde logo um conjunto de medidas e de protocolos, trabalhando com as empresas para que elas também introduzissem nos seus negócios, na sua operação, no serviço que prestavam aos clientes, introduzissem desde logo protocolos sanitários, digamos assim, de segurança sanitária, para permitir que as diferentes atividades fossem realizadas. Julgo que todos se recordarão que em abril de 2020 lançamos, e foi o primeiro país a fazer, lançamos o selo Clean and Safe. Um selo que tinha aqui uma missão muito específica, que, por um lado, dar confiança aos turistas, mas também dar confiança a quem trabalhava no setor. E ajudar as empresas a adaptarem-se a um novo mundo que ninguém conhecia e que estávamos todos, ao mesmo tempo, a aprender. E este processo de estarmos todos ao mesmo tempo a aprender é uma grande lição que todos, naturalmente que o setor do turismo está a ser muito forte, todos estamos, de facto, a ter uma grande lição, porque estamos a aprender em conjunto. E essa dá-nos a todos nós uma certa humildade, dos diferentes, digamos, das diferentes áreas, seja o setor público, seja o setor empresarial, e também uma necessidade de não pensarmos apenas num setor, não pensarmos apenas num país,
termos de facto compromisso global e termos de facto compromisso com todos os setores. Então, mas agora, imagine, uma pessoa no seu setor, Lídia do Turismo de Portugal, Exatamente. como é que vocês lidam com isto? Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu, nas últimas 2 semanas, fui ao fim de um ano, tive de sair de Portugal 2 vezes. Então é assim, tive que preencher online um documento Formulário. de turismo de espanhol. Não é? Sim. Foi uma salganhada. Tive que preencher um documento da DGS que, quando fazia validar, dizia sempre que não aceitava. Desisti, por simplesmente. Mandei passear aquilo. Já tinha o teste feito e não sei quanto, mandei passear aquilo. Bom, chego lá fora, os espanhóis mandam-me 3 ou 4 filas, apesar de eu ter comigo o certificado de PCR e já ter o certificado de Covid, não por ter sido vacinado, mas porque eu tive Covid, mandaram para 3 ou 4 filas uma salganhada brutal. Eu fiquei a desejar, depois daquilo tudo, nem ter feito a viagem. Bom, agora veja, na volta para cá, chego ao aeroporto de Lisboa, em 2 vezes consecutivas, ninguém me pergunta porra nenhuma. Diga-me lá uma coisa, qual é a mensagem que a gente passa para o mercado e para as pessoas? Bom, a primeira questão que eu gostava de lhe responder tem a ver com esse incómodo da viagem. E que... É que supostamente o certificado de Covid serve para estas coisas. Não é? Exatamente, mas, como dizia aqui o Soutor, estamos num período muito particular. Portanto, temos todos que ter paciência com incómodos que antes não tínhamos e que agora vamos ter que, neste período, pelo menos, viver com eles. E se esses incómodos, pelo menos, nos permitirem viajar, e viajar é, sem dúvida, um prazer enorme, como todos sabem, não é? Portanto, todos nós aspiramos a viajar. Portanto, eu julgo que compensará os incómodos do formulário que não funciona, mas que depois existem redundâncias, porque se não funciona o formulário online, é possível que no próprio avião existir um formulário em papel e que, portanto, permite fazer este rastreamento. Eu diria que, no conjunto e em geral, o processo está a correr bem. Naturalmente que haverá momentos em que não corre tão bem. E agora imagino que... A verdade Mas é que eu vou para além disso. Agora, imagino que nós estamos aqui a falar do incómodo, porque apesar de tudo, há pessoas com mais paciência do que outras e aturam essas coisas todas. Agora, faça esta conta. Você vem com uma família que você tem que pagar o PCR. O marido paga o PCR. Os 2 filhos pagam o PCR. Já viu quanto é que é a conta disto? Exatamente. A conta disto é superior à conta do avião, mais o ficar num hotel do Algarve em Lisboa durante uma semana. Totalmente. Como é que se faz turismo assim? Sim, como é que os países e as empresas podem ser competitivas? Por isso mesmo, é muito importante existirem políticas europeias, que exista coordenação europeia para permitir haver regras comuns, que todos possamos, todos os destinos e todo o tecido empresarial dos diferentes países possam conhecer as regras e poderem também responder em conformidade. Esse aspecto é muito importante, existir uma política que permita que, ao nível europeu, pelo menos no espaço europeu, que é aquele espaço que tem a maior dimensão de fluxos turísticos, como sabemos, e que para Portugal, então, são de facto muito relevantes. Temos vindo a diversificar, naturalmente, para outros mercados, mas os mercados europeus são importantes. E é muito importante que se consiga esse trabalho ao nível europeu, porque esta pandemia já percebemos que não se resolve sozinha num país, não se resolve sozinha num setor, não se resolve sozinha numa empresa. Tem que ser, de facto, um compromisso partilhado por todos. Há bocado, quando o Ricardo Mexia estava a falar, que o Hugo meneava a cabeça em sinal de concordância por causa da questão do relacionamento entre o clean and safe e a forma como as autoridades de saúde se relacionaram com as empresas do ponto de vista sanitário. As empresas hoje em dia já conseguem ter um quadro minimamente sustentável e previsível para poderem operar normalmente? Não. Não. A resposta é não. Eu, quando abanava com a cabeça, é porque, efetivamente, há que tirar o chapéu. Porque o único setor em Portugal que respondeu de uma forma positiva às empresas foi o turismo. Foi o turismo. E isto, conheço bastante bem essa realidade, porque tenho uma empresa na área do turismo
e porque me relaciono e porque até faço parte da Assembleia da região do turismo do Algarve e tenho essa percepção, acompanhei de perto a resposta que o turismo do Algarve deu às empresas de turismo da região. E sem dúvida, comparando esse apoio com outros apoios de outros setores, foi completamente diferenciado. E foi isso que ainda hoje nos permite continuar a olhar para o turismo como um setor de atividade que, apesar da crise, continua a ter na sua cadeia de valor os funcionários que são o seu maior ativo na oferta do serviço e conseguem ter, pelas moratórias que foram atribuídas e pela capacidade também de apoios, conseguiram manter a sua atividade ou hoje conseguem ter a possibilidade de abrir o hotel lá ou de abrir o restaurante porque tiveram numa fase crítica de confinamento um apoio que verdadeiramente foi um apoio importante ao setor da atividade. Outras áreas foram completamente deixadas à flor do vento e por isso hoje se calhar não estamos todos tão preparados para isso. Oh, Ricardo, deixa-me voltar a si. Eu recordo-me que estávamos para aí no final do ano passado, no público, de repente abre o público e diga assim, bom, não é de excluir o novo confinamento. E eu lembro de soltei uma daquelas impropérios que não posso dizer aqui, dizer assim, bem, esta malta, caramba, daqui a pouco estamos todos falidos. Bem, vou-lhe fazer a pergunta agora outra vez, vou ver se quer correr esse risco. Vai haver mais algum confinamento ou não? Bom, se há coisa veja lá o que é que diz. Olha, se há coisa que apesar de tenho aqui estarmos os em empresários, eu vou ter cautela com o que vou dizer. Podemos mandar copos. Mas até atendendo ao que já, a Lídia já tinha referido, que tem sido uma lição de humildade e temos aprendido imenso. E, portanto, há duas palavras que eu tendo a não usar. Sempre e nunca. E, portanto, em relação a essa matéria, acho que há pouca probabilidade Desculpa lá, como é que conseguiu safar-se disso no dia do casamento? Diga. Como é que conseguiu safar-se disso no dia do Não, aí casamento? tive, a norma... Mas sim, é verdade. Mas eu disse que tendo a não usar, eu não disse que nunca usava, precisamente porque nem sempre nem nunca, enfim. Mas isto para dizer o quê? Ou seja, nós estamos a lidar com uma circunstância em permanente mudança. E o que aconteceu agora, por exemplo, com a variante Delta, que não era um fator que fosse previsível, era uma possibilidade que todos encarámos desde o início, surgimento de variantes mais severas, mais transmissíveis, e, portanto, fez mudar o paradigma. Portanto, apesar disso, não acredito, a não ser que haja, de facto, uma alteração substantiva do vírus, e nós, no período de janeiro, fevereiro, que aqui tivemos, e até um pouco mais tarde, março talvez, foi o pior período à escala global, ou seja, muito à custa da Índia, com a situação que se verificou lá, mas neste momento a tendência à escala global já é de facto de uma descida. E, portanto, eu acredito que teremos em breve condições para controlar a situação. À medida que vamos progredindo na vacinação, mesmo que a vacina possa não ser tão eficaz, apesar de tudo confere alguma proteção, e, portanto, eu acho que é improvável que venhamos a necessitar de um novo confinamento. Mas isso depende de conseguirmos, por um lado, a cobertura vacinal completa, e que estamos muito perto, e aqui dizer que Portugal, de facto, aumentou muito o ritmo, e reconhecer que isso é uma enorme mais-valia, sinalizar que temos gente de idades mais avançadas que ficou perdida no caminho, portanto vamos ter que proativamente ir à procura, porque até agora tivemos claramente muito mais procura do que oferta, mas vamos passar, no espaço de semanas, para o fenómeno inverso, que é proativamente procurar as pessoas para se virem vacinar, o que não temos feito até agora. E, portanto, eu acredito com essa cobertura vacinal, com a adoção das medidas que já são subejamente conhecidas, enfim, acho que vamos poder retomar um conjunto de atividades e eu não teria, francamente, uma perspectiva tão pessimista do verão como me pareceu ouvir nas palavras da Lídia. Eu acredito que, apesar de tudo, no espaço de 3, 4, 5 semanas, vamos conseguir que as coisas possam melhorar. Há outro problema. O problema é que daqui a 4 ou 5 semanas... Não, já as reservas já fazem-se há 3 meses atrás. Certo. Esse é que é o drama. Percebe? Pois, sem dúvida. Essa área eu não me meto. Mas do ponto de vista da saúde, eu acredito que nós, num horizonte de tempo relativamente curto, conseguiremos ter a situação controlada e sem necessidade de confinamento ou de restrições tão significativas como tivemos. O Ricardo falou da questão da confiança, que é realmente que falou claramente disto tudo, não é? Eu vi pessoas com alojamentos locais
no dia em que se anunciou que a Inglaterra fechou, nos tirou da lista verde, e depois a Alemanha, foi no mesmo dia. Foi assim a pique, tumba, desmarcações. Portanto, isto da confiança é fundamental. Agora, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Tendo assistido a tudo o que nós assistimos nos últimos meses, às vezes ficamos com a ideia que as autoridades de saúde não apanhavam bonés. Vou dar um exemplo. Dizia-se que havia 92 casos de variante Delta em Portugal, quando toda a gente já tinha percebido que ele estava disseminadíssimo. Eu recordo-me até do seu colega Filipe Frois dizer assim, 92 foi os que nós apanhámos. Nós não sabemos o que é que anda por aí. E agora a prática mostrou que já estava espalhadíssima por todo o lado, como se viu, aliás, como já tinha sido em janeiro. Como é que nós passamos confiança para as pessoas quando temos estes casos todos? Eu acho que o problema da comunicação talvez tenha sido, de todos, o que pior correu desde o início. Acho que é a área em que as coisas foram, de facto, mais erráticas, com mensagens conflituantes, até em simultâneo. Houve aqui uma enorme confusão entre aquilo que era a comunicação política e a comunicação técnica e que não se devia ter misturado. Portanto, eu percebo, e mais do que perceber, preocupa-me muito esta questão da confiança, porque uma vez perdida é muito difícil depois recuperar, até do ponto de vista institucional, essa confiança. Mas o que me parece é que tivemos muita dificuldade em comunicar a incerteza. E há coisas que nós não sabemos, não vale a pena. Esse exemplo das variantes é um exemplo paradigmático. Só se encontra aquilo que se procura. E, portanto, se nós estávamos a testar menos, estávamos a sequenciar menos... E a rastrear menos. E temos tido muita dificuldade também em escalar a resposta quando os números começam a aumentar. Pois. E ao fim da quarta onda já era expectável que tivéssemos aprendido com as outras três. Ou seja, que rapidamente, perante um aumento, há um conjunto de coisas que têm que ser ativadas e não ficarmos à espera que as coisas se agravem, não é? Portanto, acho que essa é uma das preocupações. Mas eu acredito que fomos aprendendo algumas coisas. A minha expectativa é que, em futuras ocasiões, porque vão acontecer outras ameaças à saúde, em outros anos, em outros contextos, estejamos mais preparados e que aproveitemos aquilo que parece ser um financiamento abundante para conseguir fazer face e prepararmos melhor o país. E isto é um bocadinho wishful thinking, porque olhando para aquilo que está no PRR, não há, de facto, uma preocupação em relação à saúde, em relação concretamente àquilo que é a saúde pública, e aqui tenho que puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, não há rubricas que estejam claramente alocadas para isso. E, por exemplo, quando tivemos o orçamento retificativo também numa lógica de resiliência o ano passado, eu recordo-me que a verba para a saúde pública eram 700 mil euros. Portanto, isto não se resolve com um T3 no Arieiro. Quer dizer, não se resolve. E, portanto, precisamos de pensar melhor o futuro e dotar melhor todo o sistema de maior resiliência para quando isso acontecer, estarmos mais aptos a que não tenhamos que recorrer a medidas tão drásticas e que, obviamente, causam a disrupção que todos conhecemos. Já agora, só sinalizar, a saúde pública não é só doença transmissível. Portanto, para nós, os impactos que a perda de emprego, a degradação, do ponto de vista económico, vão ter na saúde das pessoas, são uma preocupação real. E isso está a acontecer e vai acontecer. E, portanto, a pobreza é o maior determinante da saúde. Sim. E, portanto, isso e os que não ficaram tratados noutras patologias. Exatamente. Nós sabemos que houve muitos exames complementares que ficaram por fazer, intervenções cirúrgicas, consultas, e, portanto, essa fatura já está a chegar, mas vamos pagá-la durante bastante tempo ainda. Portanto, é importante recuperar. Sim. Lídia, este ano, sinceramente, para mim, está perdido em termos turísticos. Agora, repare, nós olhamos para os números e vemos que nós temos o mercado inglês, o alemão e o espanhol, que são determinantes na emissão de turistas para Portugal. Aquilo que são as conversas hoje em dia, porque há bocado a Lídia falou aí muito bem na questão do tem que ser a Europa toda a acordar um conjunto de regras que seja comum. Mas neste momento temos a Inglaterra fora da União Europeia. Acha que vai ser possível e fácil negociar ou melhor, que no próximo ano nós teremos um conjunto de regras também aceitos pela Inglaterra para não termos aquilo que tivemos este ano? Vamos ver, o que nós temos visto do próprio comportamento do governo inglês e dos clientes ingleses, sempre que o governo inglês determina, digamos, a abertura, o que nós vemos é que os clientes ingleses respondem no dia seguinte, na própria hora. Portanto, nós temos uma relação de afinidade, ou melhor, aqueles clientes têm uma relação de afinidade com o nosso destino
que diria que podemos ter aqui a garantia, digamos assim, o que é possível agora ter de garantias, porque já não podemos falar de secar nesta palavra, mas diria que temos aqui algumas garantias que sempre que há essa decisão do Governo, que os clientes imediatamente vêm para Portugal, gostam do destino, estão habituados ao destino e as empresas portuguesas também respondem para poderem receber devidamente esses clientes. Também estamos a sentir sinais da parte do próprio Governo inglês de querer abrir, de querer desconfinar, numa atitude bastante diferente daquela que tem sido as últimas semanas, e porque, segundo o governo inglês, ou o governo britânico, melhor dizendo, a vacinação naquele país já está bastante implementada e, portanto, podem de facto abrir. E, portanto, digamos que estamos à espera, dia 19, justamente deste mês, com abertura da parte do mercado inglês. Portanto, eu diria que a nossa relação com o mercado britânico é histórica e não me parece que aí tenhamos uma grande dificuldade, digamos assim. Mas a questão é saber se eles aceitam que estas regras que nós criamos, através do certificado digital, se eles as vão aceitar ou não. Porque, repare, no dia 19 eles abrem, mas abrem em termos internos, não é? Claro. Ora, do ponto de vista de viagens, continuamos a ter as restrições que neste momento conhecemos. Não. E, portanto, a dúvida é como é que nós vamos conseguir convencer um país que já nem sequer pertence à União Europeia, não é obrigado a cumprir essas regras, de que o que nós estamos a criar na Europa faz sentido para eles. Até porque, como sabem, eles têm mania que são diferentes, não é? Mas já quando estavam na Europa também. Pois, é verdade. Mas eu diria que haverá aí canais em que não vejo aí uma grande dificuldade. E depois temos que ver também as empresas, os grandes operadores turísticos ingleses. E os operadores turísticos ingleses, que neste momento eles próprios também têm, sem dúvida aqui, uma palavra grande a dizer. Estão a perder dinheiro. Estão a perder muito dinheiro. E mercados como o mercado português será seguramente um mercado de eleição daqueles clientes. Há bocado a Lídia dizia, deixe-me só ir um bocado atrás. Há bocado a Lídia dizia que nós, de facto, estamos dependentes daqueles mercados, mas estamos a fazer uma grande diversificação. Aliás, notava-se antes da pandemia, já tínhamos muito mais gente do Brasil, dos Estados Unidos e até do Canadá. Ora bem, estes circuitos terminaram praticamente. Estados Unidos, vamos ver. Então? Os Estados Unidos não terminaram, seguramente. Eu julgo que vamos ter aqui boas perspectivas no mercado americano. Mas eu digo, mas neste momento, pararam de estar parados. Sim, pararam neste momento. A questão é saber o que é que vai acontecer. Sim, neste momento sim. Quanto tempo é que acha? Nós aprendemos uma coisa com esta pandemia, não é? Que não podemos ficar dependentes do mercado inglês, espanhol e alemão. Até porque os ingleses, quando vêm para cá, fazem turismo de baixo custo. E turismo de baixo custo é o que não nos interessa. Ora, admitindo que uma parte ainda vai ficar em turismo de baixo custo, esta diversificação para outros mercados e para um segmento mais elevado de turistas, em sua opinião, pode levar quantos anos? Vamos ver, nós estávamos nesse caminho. Estávamos justamente num caminho de diversificação de mercados, que, como diz, para o lado de lá nas Américas, também para a Ásia, portanto também estávamos a diversificar para o Japão, para a Coreia, para a China, portanto, estávamos a diversificar de facto para outras latitudes, mas naturalmente que temos aqui o nosso, digamos, o nosso espaço geográfico de proximidade, que será sempre o nosso espaço geográfico de proximidade. Julgo que temos que olhar não só para os mercados, mas também um trabalho que temos vindo a fazer para os segmentos que existem nesses mercados. O mercado inglês não é um único, o mercado alemão não é um único. E não é só gente pobre. Exatamente, nós temos que trabalhar segmentos e temos estado a trabalhar justamente nessa valorização de oferta turística que seja mais sofisticada ou pelo menos, se calhar a palavra que usei não é a mais correta, que estimule clientes mais exigentes e com maior capacidade financeira, que lhes permita estar mais tempo em Portugal
A pandemia provavelmente vai-nos trazer também está-nos a trazer esta tendência de consumo, de permanências de estadas mais prolongadas, o que é positivo. Essa é uma tendência perfeitamente evidenciada nas viagens pós-pandemia. E quanto é que aumentou? Vocês com os números que têm, o que é que sentem? Sim, o que se sente que a semana, portanto, aquilo que se fazia de 2 dias passa a 4 dias. Quase que duplica, digamos, e pode suceder em algumas situações que, claro, o número de viagens será menor para alargar o tempo de permanência. Um aspecto muito importante também, e acho que aqui Portugal tem estado a preparar-se também do ponto de vista da oferta turística de grande qualidade que tem vindo a ser criada nos diferentes locais do país. E aqui vemos, por exemplo, o interior do país com propostas muito interessantes e que são muito interessantes hoje em dia também para o mercado nacional, mas para o mercado internacional. Por exemplo, o mercado americano é um mercado que percorre todo o país. Mas aí não acha que aí há um déficit de comunicação nossa? Nós estamos a trabalhar justamente Os portugueses nesse estão a sentido. descobrir esses locais, como está a dizer, e em alguns casos são ofertas de uma qualidade inexcedível. Mas a minha dúvida é se não são operadores demasiado pequenos para estarem a fazer a divulgação disto no exterior. Mesmo sabendo que hoje em dia a digitalização ajudou bastante, não é? Mesmo assim. Não acha que aí devíamos fazer um esforço diferente? E estamos justamente a trabalhar com esses operadores, que são, como diz, operadores pequenos e que naturalmente requerem uma aproximação e um trabalho conjunto, e temos estado a trabalhar justamente com eles. E curiosamente também a pandemia trouxe do lado das agências portuguesas maior atenção para essa oferta que existia em Portugal e que as nossas empresas, agências de viagens, não estavam tão disponíveis, digamos assim, para as programarem. E temos estado justamente a fazer este cruzamento entre aquilo que nós temos nos territórios com os canais comerciais. Hugo, para as empresas, o que neste momento está no terreno, para regressarem ao local de trabalho, já podemos ter toda a força de trabalho de volta ou ainda vamos ter que manter algum teletrabalho e, noutros casos, vem uma equipa ou depois vem outra? Eu acho que as empresas adotaram e souberam responder à crise e desfasar os momentos em que os funcionários estão nos locais, e eu acho que ainda não é possível que voltem todos. Ou seja, eu acho que esta consciência e que a questão do trabalho remoto, porque também a questão, vamos ser claros, a questão do teletrabalho também trouxe benefícios para as empresas, em alguns aspectos. Houve a capacidade, em algumas delas, de como se otimizaram nesse aspecto, conseguiram garantir níveis de eficiência também superiores. Por isso eu acho, e é claro, e nós temos essa consciência na ANGE, que o caminho que foi feito e a adaptação que as empresas fizeram também nesta nova forma de se organizar, também originou a que as pessoas tivessem a possibilidade de olharem para outras formas de estar a trabalhar, porque não era possível, se calhar há 2 anos atrás pensava-se que naquela área não era possível fazer teletrabalho. Exatamente. Hoje em dia é possível e as próprias pessoas hoje, os passos que deram nesta pandemia, ou após esta pandemia, isto vai se manter para além do pós-Covid, não tenho dúvida nenhuma que algumas empresas vão manter esta filosofia de trabalho, porque isso também, hoje, do lado do trabalhador, também é visto de uma forma positiva. E por isso eu acho que vai demorar aqui um bocadinho esta transição. Há outra questão, que as empresas também estão a olhar para uma lógica de rentabilidade e tentar olhar para as perdas que tiveram durante 1 ano e meio e, como é óbvio, usando os instrumentos que o Governo deixou à disposição das próprias empresas e também aqui numa forma de alocação de recursos, também atrasar ao máximo a retoma de alguns funcionários para conseguir reequilibrar as perdas que tiveram durante 1 ano e meio, que são, em muitos casos e em muitas áreas, substanciais. E é importante pensar nisso e isso é uma questão muito Não sei se viu clara. há bocado o estudo que nós divulgámos aqui, feito Não pela vi. Pitagórica,
aquilo tem dados interessantes. Uma das questões que ali mais se coloca é as autarquias serviram um bocadinho como amortecedor dos problemas que as empresas tiveram e mesmo das famílias. Porquê? Porque o Estado Central falhou, não é? Falhou na questão sanitária várias vezes, falhou no investimento, falhou até na precaução, falhou na proteção às famílias, na educação e por aí dentro. As autarquias substituíram-se um bocado a isto. Uma das queixas ou dos pedidos mais frequentes das empresas é ou prolongar os apoios ou manter os apoios. Bom, nós há bocado estávamos a ver aqui, no painel anterior, um problema social grave, que é, há uma série de empresas, o setor da restauração e do turismo, que dizem que não conseguem arranjar mão de obra, nomeadamente para aquelas funções mais indiferenciadas. Este prolongamento dos apoios não pode agudizar esse problema? Pode. Por algum lado pode. Pode porque as pessoas habituaram-se a ter esse conforto. Sim. E não podemos fugir a isso. Contudo, também é importante nós olharmos, e o papel das autarquias foi importante, mas para o futuro e no pós-pandemia vai ser ainda mais importante. Eu também acho que sim. O Governo não vai ter capacidade, e eu acho que isso o Estado Central não vai ter capacidade de dar uma resposta efetiva, como não teve a capacidade de a dar em todos os setores no passado. E os municípios, o apoio que deram numa resposta imediata às empresas, para injetar dinheiro na economia, nas empresas, com diversas soluções bastante interessantes em alguns dos municípios, acho que têm que transferir hoje esses apoios para a formação, para a capacitação, para a digitalização dos processos em muitas empresas. Porque nós olhamos para as pequenas e médias empresas e é esse o principal problema. Nós temos hoje a clara noção que as pequenas e médias empresas são as que vão ser mais atingidas pós-Covid. Porquê? Porque o processo nessas empresas, a digitalização, a automação, é mais lento e em alguns casos é inexistente. E os funcionários também têm menos skills nessas áreas. Por isso, acho que é importantíssimo nós olharmos para um apoio global à digitalização, à capacitação e à transformação de competências das pessoas, e isso só será possível além dos fundos comunitários, sim, e o PRR pode dar aqui alguma ajuda nesse aspecto, porque tem cerca de 20% é o apoio às empresas, se conseguiu subir do último documento em relação ao primeiro, mas também é importante que os municípios agora, pós-Covid, olhem para aquilo que apoiarem, continuem a olhar para esse orçamento e a possibilidade de continuar a apoiar as empresas nesta questão, na transformação e na alteração dos perfis dos consumidores, introdução de tecnologia nos funcionários, nas empresas de proximidade, porque são elas, na realidade, o motor da nossa economia. E acho que nós, normalmente, só olhamos para as grandes empresas, é verdade, tem impacto, mas o tecido económico em Portugal são pequenas e médias empresas e nós continuamos a não olhar para elas e isso é muito importante. E não acha que o PRR devia intensificar os incentivos para a gente ter fusão de pequenas empresas e aumentar a dimensão das mesmas? Não sei se... Eu acho que a pandemia, as crises trazem sempre um benefício, que é as pequenas empresas olham para si e deixam de olhar para si enquanto concorrentes, mas passam a olhar para si como parceiros. Os empresários em Portugal e os empreendedores são muito resilientes e olham nisso, para essas parcerias, já de uma forma natural. Eu acho, e aqui um código de princípio, nenhum fundo comunitário, nenhum quadro de apoio foi feito e é feito para as pequenas e médias empresas. Isto é preciso ser dito com tal clareza. Porque as pequenas e médias empresas não têm a capacidade de contratar consultores, não têm a capacidade de andar a entregar documentos e papelado e burocracia. Esse é um dos principais, por exemplo, custos de contexto que nós, na ANJ, defendemos, que deve ser olhado neste pós-pandemia. O Governo, as entidades devem de olhar para os custos de contexto nas empresas e tentar ajudá-las nesse setor. Eu acho que não é jogar dinheiro para cima das empresas, é olhar para o setor e dizer, ok, nós temos que baixar o custo de contexto, nós temos que diminuir a carga fiscal, por exemplo, sobre os rendimentos para que as empresas possam subir o rendimento médio das pessoas, mas para isso não é preciso jogar para cima das empresas dinheiro. É preciso que nós olhemos para um quadro fiscal mais brando e, por outro lado, os custos de contexto devem de baixar. E um dos custos de contexto é a burocracia. E que se nós conseguirmos, com o próximo quadro comunitário e com o PRR, olhar para isto
de uma forma menos burocrática, em que as pequenas e médias empresas possam aceder a esses fundos, para se digitalizar, para se transformar, acho que isso é um caminho progressivo e este é, se calhar, o grande desafio que nós temos pela frente. Vamos só aqui dar 2 números importantes, é que nós em Portugal, ainda hoje, só 26% da população é que tem capacidades de mexer num computador. Só 12% da população. 26%? Só 26%. Há este número que é preciso ficar claro. Há um risco muito grande no pós-pandemia de muitas empresas e de muitas pessoas ficarem para trás. E é preciso dizer isto assim. Há esse risco e nós, enquanto entidades, a ANJ fará sempre esse papel, mas o Estado não deve deixar de olhar para este número. Ricardo Mexia, vamos voltar assim. Bom, nós em 2 semanas tivemos um Primeiro-Ministro que teve contacto com um caso suspeito. Na semana seguinte tivemos a Diretora-Geral de Saúde que teve contacto com um caso suspeito. E depois dizemos às pessoas, estas pessoas vão ficar em isolamento profilático. Mas que raio, então para que é que serviu a vacinação? A vacinação foi feita e os ensaios clínicos que foram feitos tinham 2 objetivos: reduzir a mortalidade e a doença grave. E é para isso que a vacina é principalmente desenhada. Depois temos as questões colaterais. E o que é facto é que, já há pouco falámos, que face a um número de casos como temos agora, da ordem dos 4.000, num cenário pré-vacinação, estávamos com os hospitais em colapso e a mortalidade a atingir na ordem dos 300 óbitos por dia. Foi o topo que atingimos, foram 300 mortos por Covid em apenas um dia. E, portanto, isso foi absolutamente dramático. E que não temos agora. Mas agora? Agora, o que temos é uma evolução da situação, mas ainda não temos, lá está, ainda não chegámos àquela fase em que eu acredito que vai ser nas próximas semanas, em que podemos mudar essa perspectiva. Ou seja, a vacina confere a capacidade para reduzir as formas graves da doença, particularmente nos mais vulneráveis, mas sabemos que vamos assumir que a efetividade da vacina está nos 90%, ou nos 95%, se quisermos. Para cada 100 casos que eu tenho em pessoas acima dos 80 anos, vou ter 5 ou 10 que vão adoecer. E destas, 1/5 morrem. E, portanto, se eu começo a avolumar os números de uma forma muito grande, mesmo com esta cobertura vacinal, vou pagar essa fatura. O que eu não posso, e pago a fatura da mortalidade e pago a fatura do atolamento dos serviços. Reparem, a questão aqui não é as pessoas ficarem à porta das unidades de cuidados intensivos. Nós já tivemos quase 1.000 pessoas em unidades de cuidados intensivos, que, atenção, não eram verdadeiras unidades de cuidados intensivos. Eram serviços que tinham sido encerrados e reconvertidos em unidades de cuidados intensivos. Nós não temos essa capacidade. E, portanto, nem queremos voltar a ter, atenção. E já estamos a fechar enfermarias, particularmente aqui na região de Lisboa e Val do Tejo, no Algarve, teve que haver aqui já um ajustamento agora. E com estes números, que são, apesar de tudo, bastante mais controlados do que já tivemos. E, portanto, aqui a questão é não perder o controle à situação. Eu acredito que, neste horizonte de semanas, no limite, no fim de agosto, a orientação possa mudar. Ou seja, o facto de eu estar vacinado já me permite não ter que ficar em isolamento, porque o risco já está relativamente controlado. E o mesmo em relação a um conjunto de atividades. Por exemplo, para mim, é relativamente tranquilo que eu possa, por exemplo, no exterior, uma esplanada, estar um conjunto de pessoas vacinadas, não terem que usar máscara, etc., neste momento. Mas, se for no interior, um tempo mais prolongado, talvez faça sentido que essa restrição se mantenha. O mesmo dizendo, por exemplo, atividades com maior proximidade, maior risco. Neste momento, das atividades possíveis de realizar, temos, com maior risco, temos provavelmente os casamentos, batizados, festas familiares. São eventos longos, com muita gente, com uma vontade muito grande, porque são os nossos amigos, são a nossa família, e, portanto, as regras acabam por ficar um bocadinho esquecidas. E, portanto, nesses contextos, mesmo em pessoas vacinadas, eu entendo que há vantagem significativa em testar. Porque, imaginem, num casamento com 200 pessoas, se eu tiver... As contas são fáceis, não é? Vou ter famílias com pessoas de mais idade, outras de menos idade. Se eu, em 200, todas vacinadas, tiver 10 em que a vacina não funcionou, eu vou ter 2 óbitos. Mas eu percebo isso. E portanto, é uma questão de ponderar o risco, não é? E eu num casamento, não quero depois contar com 2 óbitos nesse contexto. Eu, em relação aos casamentos, estou tranquilo. A questão que me preocupa não é em relação ao isolamento. A questão não é só isolamento, é a forma como nós comunicamos. Porque, repara, andámos meses a dizer às pessoas, quando estivermos vacinados, passados 14 dias,
aquilo protege-nos de doença grave. E de repente a gente diz, olha, afinal ainda não temos não sei quantos de imunidade de grupo e, portanto, é melhor que aqueles vão para isolamento profilático. O cidadão de rua olha para isto e diz, tipo, são malucos, não sabem o que andam a dizer. Um dia dizem uma coisa, outro dizem outra. Esta política de comunicação errática é brutalmente assassina da confiança das pessoas. Concordo absolutamente. Mas aqui a questão talvez tenha sido depositarmos também uma esperança excessiva na questão da vacina. A vacina, como foi dito, evita as formas graves e a morte. Em relação à transmissão, reduz a transmissão, ou seja, um indivíduo vacinado tem uma menor probabilidade de transmitir, mas não impossibilita que o faça. Claro que não. E daí que se entenda que é importante para, mesmo estando vacinado, eu possa ficar em isolamento, sendo um contacto de alto risco. Como digo, num horizonte relativamente curto, eu acredito que o critério, por um lado, para ser contacto de alto risco, porque aqui a questão não é a pessoa, é até o contacto, não é? Sim. E, portanto, o contacto de alto risco pode vir a ter uma definição diferente e que faz com que pessoas que anteriormente tinham que ficar em isolamento deixam de ter que o estar, deixam de ter que o ser. É diferente, no limite, alguém que trabalhe num lar ou alguém que trabalhe em teletrabalho sozinho em casa e que só sai de casa para ir às compras ou para ir buscar os miúdos à E escola. já agora que falou em lares, acha que nós devíamos alterar a legislação para tornar obrigatória a vacinação de qualquer pessoa que trabalhe num lar? Acho que não. Nós não defendemos a vacinação obrigatória, nem para a Covid, nem para outras doenças. Então, se alguém num lar não se aceitar vacinar, os utentes estão em risco. Certo? Mas não me deixou acabar. Portanto, eu não entendo que a vacinação deva ser obrigatória. Agora, determinadas funções exigem um determinado perfil de pessoa. Claro. E, portanto, se eu quero estar a cuidar de pessoas vulneráveis, sejam pessoas idosas, sejam pessoas num hospital, que tenham imunodepressões, etc., portanto, pessoas mais vulneráveis, eu provavelmente tenho uma responsabilidade acrescida. E, portanto, provavelmente, se eu não me quero vacinar, não posso ou não devo exercer funções desse género. Podem readaptar o meu posto de trabalho, transferir-me para outra unidade. Agora, tem que haver aqui percepção, porque isto é verdade para a Covid, como é verdade para outra coisa qualquer, não é? Reparem, há funções que se eu tiver determinado tipo de limitações próprias, minhas, que são constitucionais no sentido da minha pessoa, não no sentido legal da coisa, em que eu não posso exercer determinadas funções, não é? Enfim, tiver uma limitação de mobilidade importante, provavelmente não posso ser árbitro, não é? Ou fiscal de linha. Sim. Portanto, e na saúde a questão é exatamente a mesma. Se eu não estou disponível para cumprir um programa de vacinação, então também não posso colocar aqueles com quem trabalho e aqueles com quem lido diretamente, ou quem cuido, em risco. Portanto, acho que não deve ser obrigatória, mas acho que se a pessoa não se quer vacinar, é um direito que lhe assiste, não deve ser permitido também que coloque terceiros em risco. Já agora, eu acho que se tem empolado o problema. Portugal é o país da União Europeia com maior confiança vacinal. A questão dos antivacinas é um problema residual em Portugal e assim queremos que continue. E tornar a vacinação obrigatória é meio caminho andado para que, de repente, isso passe a ser um problema. E, portanto, nós não queremos que isso passe a ser um problema. Daí que o importante é fazer chegar a informação às pessoas de forma clara, assertiva, para que as pessoas valorizem a vacinação e que se queiram vacinar, particularmente profissionais de saúde. Sim, não se pode dizer às pessoas, então máscara, isso cria uma falta de sensação de segurança. E 2 meses depois, não, a máscara é fundamental. Isto é que não pode acontecer. Camilo, eu estou à vontade em relação a essa matéria porque eu fiz isso. Ou seja, numa fase inicial eu defendi que não devia haver máscaras de utilização comunitária e não havia de facto evidência nesse sentido, mas depois, progressivamente, em função do que fomos percebendo, vários exemplos, alguns mais específicos e empíricos, outros mais populacionais, por exemplo, na comunidade asiática, em que havia de facto notoriamente uma menor incidência. Outro exemplo europeu foi a República Checa, que foi dos primeiros países a adotar as máscaras de forma massificada e o impacto que isso teve na sua situação epidémica. E, portanto, à medida que fomos tendo evidência, as orientações mudam. Eu acho que houve aqui um problema muito grande, é que as pessoas não estão habituadas a ver a ciência a funcionar em direto, ou seja, a evolução do conhecimento. Em real time. Não o conseguimos explicar tão bem como evidência que já temos reunida ao longo de décadas, se assim for. Lídia, eu sei que tinha aí uma apresentação, tem Mas, mas se quiser passar um slide ou outro, não há problema. Okay? eu passarei depois então ao final. Sim, mas pode passar, já até podemos mesmo ir conversando. Vou-lhe só pedir que não chegue aos 5 minutos, senão depois prejudicamos aqui um bocado a conversa e já estamos muito próximos do fim. Não, se calhar até, enquanto vamos conversando, há aqui um slide que se calhar pode ser interessante. Isto é a chegada dos turistas internacionais, não é? Este quadro que está aqui. Exatamente. Este slide... Posso pedir para pôr isto no ecrã lá de cima? Cá está. Obrigado.
Isso mesmo. Este slide o que nos mostra aqui é, a nível mundial, o impacto que a pandemia teve nos turistas a nível mundial. E, portanto, nós podemos ver aqui dois momentos em que houve crises, que foi o caso da crise do SARS, não é? Que houve ali por volta dos anos 2002, não é? O SARS aqui, depois aqui a crise e depois, financeira. Exatamente, a crise económica, que, portanto, houve ali pequenos... Olhando agora para este gráfico, essas duas crises Foram pequenas. foram Nota, não é? quase nada. É isso mesmo que nos E agora mostra... diga uma coisa, para nós pormos este ponto aqui da barra a crescer, quanto tempo é que acha Bom, que... já lá chegaremos. Isto significa, já lá chegaremos, mas A bola de cristal. naturalmente que vamos falar em projeções, como é Sim, lógico. sim, claro. Estamos a dizer que a nível mundial regredimos a 30 anos. Portanto, Pois é, nós verdade, cai ali regredimos abaixo aos 89. números de final dos anos 80. Pois. Foi isso que aconteceu no mundo inteiro, não é? E, portanto, isso, naturalmente, em número de turistas, mas também, como é lógico, em receitas, E as perdas são brutais. em emprego, não é? Em postos de trabalho e no GDP. Portanto, isto atinge todas as latitudes, não é? Todas as geografias, e em Portugal também. Este é, digamos assim, o balanço, em termos de dormidas, nós regredimos 30 anos, portanto, os números de 2020 são equivalentes a 94. E temos que pensar que em 94 não tínhamos o tecido empresarial que existe em 2019 e 2020, 2021. Na área da Portanto, oferta turística. estamos aqui também a ver em termos de oferta turística. Portanto, isto aconteceu basicamente em todas as regiões, mas aqui o que gostaria de realçar é que algumas das regiões tiveram menos quebra do que outras, em função muito do nosso turismo interno, e os portugueses Como em é o caso do 2020, Alentejo, não é? o caso do Alentejo, o centro de Portugal e o norte. E aqui estamos a falar essencialmente interior e não tanto litoral, mesmo nestas regiões, não é? Ou seja, o norte será o Douro, aquela região onde Douro, a oferta turística é muito grande, Trás-os-Montes. O próprio Minho também. Aqui o Alentejo Digamos que o é Porto não interior. está... O Porto foi muito afetado, as cidades, Pois. não é? City Break. Sim, exatamente, City Break. Exatamente. Ok. E a Madeira também tem uma quebra muito grande, não é? Madeira e os Açores. Exatamente. Também tiveram aqui uma quebra Aliás, grande. aí o mercado está muito dependente do mercado inglês. Aliás, britânico, não é, Britânico. Não é só inglês, é britânico. Exato. No caso dos Açores, este ano provavelmente vamos ter boas notícias, porque os números que estiveram estão a sempre muitos acontecer, corredores verdes, sim. os números que estão a acontecer agora nos Açores são muito interessantes e até são bastante animadores para aquela região. O mesmo acontece em termos de receitas, portanto, regredimos aqui até 2010, e isto evidencia uma coisa, evidencia que nós temos estado a crescer de facto em valor. Portanto, em número de dormidas, nós regredimos 30 anos, ou 20 anos, mas em receitas regredimos 10 anos. Estamos ao nível de 2010. Estamos ao nível de 2010. Está interessante. E, portanto, esta era apenas uma partilha para também, quando dizemos o impacto que Ao isto tem. pessoal que está a ver, alegrem-se, pá, não são só más notícias, Exato. é só olhar aqui para Não as são só receitas. más notícias, é isso mesmo. E, portanto, isto aqui são os impactos, eu vou passar. E aqui temos um estudo que saiu recentemente da McKinsey, que justamente responde à pergunta que o Camilo referia. Naturalmente, isto são projeções que têm a ver com a recuperação. Portanto, o que nos diz esse estudo é que prevê que para Portugal, isto é para Portugal, a recuperação, atingiremos os mesmos números do turismo interno dos portugueses, equivalente a 2019, em 2023. Portanto, isto mostra que no painel anterior, quando estávamos a falar de alterações de hábitos, não vai ser grande, não é? Porque isto coloca praticamente ao nível do que se passava em 2019. Exatamente. Ou seja, vamos conseguir pôr isto rapidamente, mais ou menos Essa ao mesmo nível. enfim, isto é uma Sim, projeção, não é? Em dormidas. Isso é uma projeção.
Mas o que nós novamente também temos aqui nesta projeção é aquilo que nós vimos aqui. Que isto eu acho que é animador e que demonstra bem a resiliência que tem o setor do turismo. Sempre que há uma crise, mas o setor responde e cresce sempre, supera o que estava uns anos para trás. E eu acho que é este sinal que também temos que deixar para que se perceba que este setor tem sido sempre muito resiliente e tem tido esta capacidade de se transformar, de se regenerar. Portanto, deixe-me lembrar a quem está a ver que, segundo aqui a Lídia, daqui a 2 anos você vai acordar e dizer assim, epá, isto era um pesadelo, mas o pesadelo já passou. Não é? Isto é uma... Enfim, eu não sou autora do estudo, mas tenho a expectativa. Caramba, mas temos que acreditar em alguma coisa. Exatamente, temos que acreditar em alguma coisa e temos que, pelo menos, trabalhar olhando que há luz ao fundo do túnel, não é? E é um bocadinho essa a mensagem. E agora aqui para o Soutor também. Este gráfico é-lhe dirigido o impacto que tem justamente as restrições de viagem, as barreiras, exatamente, para a recuperação do setor do turismo, desde logo tem a ver com as restrições que são impostas pelos respectivos países, a capacidade de descontaminação, digamos assim, que temos, mais rápida ou menos rápida. Esses 2 aspectos são os fatores que é curioso que eu pensava que a questão da confiança podia estar aqui mais acima. Se você me perguntasse a pergunta de como leigo, eu diria a confiança poderia estar no 2º ou 3º lugar. E é curioso como as restrições às viagens e uma contenção muito lenta do vírus acabam por ocupar os 2 primeiros lugares. Exatamente, porque as pessoas gostam de viajar, as pessoas precisam de viajar. E viajar não é um luxo, é uma necessidade, efetivamente. Faz parte do nosso modo de vida. Faz parte já do nosso modo de vida. Portanto, se houver condições, as pessoas vão viajar. Foi isso que aconteceu com os britânicos quando... É verdade. Foi de um dia para o outro. Foi de um dia para o outro. E imediatamente estavam a reservar e a desembarcar. Portanto, é apenas aqui uma informação para termos alguns elementos de partilha e percebermos o impacto que as medidas de otimismo. Muito bem, eu vou passar rapidamente, não vou falar sobre isto, mas aqui falar de um aspecto que julgo que aqui tinha falado sobre a formação. E desde o primeiro momento, no Turismo de Portugal, o que tentámos fazer foi trabalhar com as empresas para disponibilizar, de facto, capacitação aos seus colaboradores. Temos aqui o caso deste programa, o Upgrade Tomorrow, que tem justamente estas 2 valências, o upgrade para a digitalização e o upgrade para a sustentabilidade, para que, de facto, sejam competências que sejam cada vez mais integradas nas empresas turísticas e dizer que, desde o ano passado até agora, tivemos 173.120 participantes nas 1.607 ações que foram feitas para as empresas portuguesas sobre todas estas questões, algumas delas também relacionadas com o Clean and Safe, mas sem dúvida que a questão da digitalização e da sustentabilidade tem sido importante. Eu acho que aqui está a ser feito um grande trabalho, porque todos os inquéritos que aparecem feitos a estrangeiros, que apesar de tudo vêm a Portugal, dizem que se sentem seguros. Portanto, alguma coisa deve estar a ser muito bem feita aqui. E as empresas estão a responder. Sim, porque o que aconteceu desde março do ano passado, em que, no fundo, as empresas não podiam trabalhar, os seus recursos humanos estiveram ocupados a serem formados. E foi essa a preocupação que presidiu, digamos assim, a estas iniciativas. Vou passar isto à frente, tem a ver muito com a nossa comunicação que está permanentemente a ser alterada conforme a situação, a forma como nós olhamos a priorização dos mercados, como é que era antes da pandemia e como é que agora começamos a falar nível 1, nível 2, nível 3 e isto vai variando. Nós temos que ter justamente esta capacidade de ser flexíveis, porque só assim é que nós conseguimos, de alguma forma, ser competitivos neste mercado e pensar no futuro.
Eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter esta expectativa de pensar no futuro, um futuro em que o turismo seja, de facto, uma força para o bem e que tenha integrado os objetivos de desenvolvimento sustentável. Este é um grande desafio para o turismo, que não vai só em Portugal, mas no mundo. Aqui há algumas tendências que nós já sentimos que está a acontecer, que são resultado do próprio Covid, e isto é interessante para as empresas terem isso presente. Temos também um instrumento que acabou de ser lançado pelo Governo, que é o Plano Reativar o Turismo, Construir o Futuro, que tem também aqui um envelope financeiro muito interessante, como sabem, e, portanto, que são cerca de 6,1 mil milhões de euros e que, no fundo, pretende apoiar as empresas, fomentar a segurança, gerar negócio e construir o futuro, portanto, com um conjunto de ações de curto, médio e de longo prazo. As nossas prioridades: digitalização é, sem dúvida, digamos assim, o eixo mais importante para reforçarmos a competitividade das nossas empresas, mas também dos destinos turísticos, para possibilitar experiências turísticas mais imersivas e mais interessantes. A reposição da conectividade aérea, que é essencial para um destino como Portugal. A formação dos recursos humanos e captar talento para o turismo. O turismo precisa de talento. Estimular aqui a oferta de produtos de valor acrescentado. Estamos aqui a falar em novos produtos que têm a ver com novas formas de viajar. Estamos a falar do enoturismo, estamos a falar do turismo literário, estamos a falar de um turismo que olha para a arquitetura contemporânea, para o turismo industrial, enfim, outras formas de fazer turismo que trazem outro tipo de clientes e valor acrescentado. Estamos a trabalhar com as empresas, com os territórios, com as regiões turísticas, com uma atitude para todos nós, flexibilidade e cooperação e, muito importante, a sustentabilidade. E, neste sentido, também lançamos agora, que tivemos durante este ano a trabalhar de uma forma bastante articulada com todo o setor, o plano da sustentabilidade, turismo mais sustentável, e aqui deixar uma nota muito particular que tem a ver justamente com esta sustentabilidade. Nós, na Estratégia de Turismo 2027, tínhamos este desígnio de liderar o turismo. Não é só por liderar, porque queremos mesmo estar na frente e fazer coisas diferentes. E para isso temos que ter criar um turismo novo com uma mudança de atitude em toda a cadeia de valor, das empresas, nos turistas, nos residentes, nos próprios países. Viajar tem que ser cada vez mais um compromisso com o planeta. E este também tem sido uma lição que nós temos trazido desta pandemia. E por isso cada um de nós tem aqui uma cota-parte de responsabilidade para reduzir o seu impacto. Estamos a trabalhar justamente para que isso aconteça, para que haja um planeta melhor, para que haja um turismo melhor, para que visitar melhor seja visitar Portugal, naturalmente. Mas, e aqui é um convite que nós fizemos a todos os outros destinos turísticos, que o mais importante é justamente que todos, em conjunto, possamos proteger o nosso planeta. E foi esta a campanha que nós lançamos no início do ano. Vamos lá ver. Não consigo passar? Podem? Que eu, já agora, se me permite, se fosse possível... Sim. Pode ser? Vamos ver isto e vamos ter que fechar a sessão, depois ficamos em cima da hora. Hello, world. It's me, Tomorrow. I know you're much older than me, but I guess we've been getting along pretty well since the dawn of days. Always together through high and low tides. The breathtaking ways in which you show your love for me. Cheers to that. World, when you dress up in nature, spinning and merging shades, patterns and textures, it's out of this world. You go from the darkest black to the whitest white, from blue to green and all the colors in between, from fire to ice, from the highest mountains to the deepest cave. A taste of unattainable mastery in the tiniest details. You're a natural. And maybe it's time for us to reset and relearn to appreciate this journey. A new guidance. Go back to those times when our eyes and our presence were naive and happy enough to know how to simply live, visit, and treat you right. Be better guests in this amazing home.
because we must not forget that as we grow, We must keep seeking a better destination for our planet. I miss you, and I shall see you again. Let's change today, and we will keep visiting tomorrow. Bom, ainda temos mais uns minutos e Eu nós... gostava, só, desculpe, Sim, diga. era importante, eu só tocava no número que a Sra. Lilia tocou, que é a questão da recuperação e de 2024 e verdadeiramente a recuperação. Porque o turismo nacional não é suficiente para a capacidade instalada, direta e indireta, da recuperação. E por isso é uma nota que fica, ou seja, 2024, sabendo qual é o impacto do turismo no setor económico, o Governo devia de olhar para os próprios números que tem aqui, por exemplo, que os estudos apresentam, e apoiar as empresas de forma transversal e não só sobre o turismo até 2024. Bom, nós temos aqui Nós estamos a falar de turismo. algumas notas e algumas questões para colocar. Nas notas, a Ana Silva, que já tinha participado no painel anterior, dá os parabéns ao pessoal do turismo pela criação do Clean and Safe. Diz que demonstra a genialidade portuguesa que está no nosso DNA. Outra questão, isto é para o Ricardo Mexia. Os testes têm mesmo que ter custos muito mais baixos, porque senão isto vai dificultar aquilo que é a mobilidade das pessoas. Outra nota, o mercado dos Estados Unidos é importantíssimo para a diversificação do nosso turismo. Lídia, faça-me só um favor. Qual é o número que representa o turismo americano neste momento? Ou melhor, que representava na altura em que tivemos a pandemia? Sim, nós já estávamos acima do meio milhão de... Meio milhão? Sim, de visitantes dos Estados Unidos, e era um turismo que era muito interessante do ponto de vista das receitas. Até porque também, as pessoas não vêm por 2 a 3 dias, não é? exatamente, Uma semana ou mais. Exatamente, e que tinham longas distâncias e, acima de tudo, viajavam pelo país, portanto não se limitavam a ficar em Lisboa ou no Porto ou numa única localidade. Eram, de facto, clientes que iam ao encontro daquele nosso desígnio da coesão territorial, e também muitos deles fora da época, digamos, normal de férias, portanto combatendo também aqui a sazonalidade. A Ana também refere esta questão da carga fiscal que o Hugo referiu, e também a questão da otimização de gestão de fundos. Bem, tem aqui mais umas questões. Pedro da Silva e Sousa, que pergunta: os novos investimentos da estratégia de comunicação de turismo em Portugal passarão a atingir outras zonas do país para aumentar a oferta a nível de novos países para nos visitar? Não percebi, desculpe. Ele pergunta se a estratégia de comunicação do turismo em Portugal vai passar a atingir também não só outras zonas do país, que era aquilo que estávamos a falar, sim, sobre as pequenas unidades, mas também se vão fazer campanhas noutros países para aumentar a oferta para Portugal. Sim, claro. Emissores. Sim, sim. Aliás, a nossa estratégia do ponto de vista de olharmos para os mercados, aquele quadro que eu acabei de representar, que nós tínhamos uma priorização antes da pandemia, sim, e neste momento temos os países, os mercados distribuídos por níveis que vão variando conforme o próprio contexto. Há bocado eu reparei que vocês tinham, a uma certa altura, uma concentração em alguns países da Ásia. Singapura, China, Japão, isso mantém-se ou... Vamos ver, neste momento estão a em sensação nível... que nós temos hoje em dia é que quando se fala em China, as pessoas, poça, mantém lá estes gajos longe daqui. Neste momento, naturalmente que não vamos ter aqui sequer oportunidade de ter, digamos, uma ligação imediata, não é? Continuamos a trabalhar o mercado, naturalmente. Mas agora, eu estou a dizer isto sem xenofobia nenhuma, atenção, estou a dizer aquilo que eu vejo no cidadão comum, quando se fala da Ásia. Porque as pessoas associam a vírus e estas coisas todas da Ásia, não é? Exato, mas é erradamente, aliás, como se vê que foram dos países, das regiões que mais capacidade tiveram de controle, não é? Bem, mais uma pergunta. É necessário, numa altura difícil de reconstrução do turismo nacional, elogiar a ternura e a educação dos nossos profissionais de turismo de forma a implementar a sua energia? Ou seja, precisamos de um bocadinho mais de reconhecimento do ponto de vista de motivação das pessoas, para quem trabalha no turismo. Pois, provavelmente. Eu acho que eles merecem tudo. Acho que merecem mesmo tudo. Bom, há muita gente aqui preocupada com o turismo, de facto. A pandemia Covid poderá ter um efeito de atualização de destinos portugueses para os turistas? Não percebi?
a pandemia poderá ter um efeito de atualização de destinos portugueses para os turistas, com uma ligação mais estreita com a natureza, por exemplo? Sim. Aliás, isso verifica-se na tendência. A tendência de viagens, digamos, com o efeito da pandemia, é justamente de destinos, ou melhor, de motivações relacionadas com a natureza, destinos com grandes espaços abertos, o tipo de alojamento. Também há mudanças no comportamento do consumidor, que opta mais para pequenas unidades, casas, espaços rurais, e ter muita atividade com a natureza é, sem dúvida, uma das motivações mais evidenciadas. Uma pergunta para si, porque nós, quando olhamos para o turismo nos últimos 12 meses, percebemos que havia muito pequenos operadores. Não é só nos alojamentos, mesmo nas empresas que prestavam serviços, sei lá, empresas de guias turísticos, tuk-tuks, essa coisa toda. Havia e há muito pequenos operadores. Ora, uma parte destes operadores nós já percebemos que não vão aguentar, porque não têm capitais próprios, eram empresas muito frágeis. Aliás, é o grande problema da economia portuguesa, empresas micro e as pequenas sem capital suficiente e até sem tesouraria, muitas vezes. Ora, como estas vão desaparecer, se nós tivermos de um momento para o outro uma procura muito grande, como sucedeu quando se abriu os corredores para o Reino Unido, nós não podemos ter aqui um bottleneck, porque estas empresas desapareceram e até aparecerem outras vai demorar algum tempo. Neste momento não estamos a identificar essa questão. E, em primeiro lugar, o setor do turismo e o turismo de Portugal em particular, durante este período de pandemia, disponibilizou 2,6 mil milhões de euros para o setor. Naturalmente tem a ver com um conjunto de instrumentos financeiros, 800 mil em fundo perdido. Portanto, houve apoio à tesouraria, houve apoio para que as empresas se pudessem adaptar, para poderem integrar na sua própria operação as questões relacionadas com a segurança sanitária. Portanto, é evidente que há aqui um impacto nessas pequenas empresas, que, como sabemos, são muitas delas microempresas. Mas, não sei, mas provavelmente o facto de também serem microempresas também, se calhar, tem mais capacidade de retomar a sua atividade quando ela venha a acontecer. É uma questão que teremos que, naturalmente, ter em conta. Ricardo Mexia, esta história da parte sanitária, por exemplo, as preocupações que temos com higienizar as mãos, isso são hábitos que eram para ficar? Eu acho que há externalidades, ou há coisas que adotámos e que se calhar não vão desaparecer. O facto de termos conseguido eliminar praticamente a gripe é um indicador importante que não é inevitável no inverno haver gripe. E, portanto, não estou a defender, obviamente, o confinamento, provavelmente não fará tanto sentido que todos usemos máscaras, mas provavelmente as pessoas sintomáticas, sim, as pessoas mais vulneráveis, poderão ter indicação noutros invernos no futuro e as pessoas de poderem mais velhas, por exemplo, poderem usar a máscara. E, portanto, eu acho que há aqui coisas que nós identificamos e que são oportunidades. As próprias questões, aqui já um pouco mais colaterais, do teletrabalho, podem também introduzir aqui algumas adaptações interessantes do ponto de vista da saúde. A questão da higiene das mãos é um fator também muito importante no caso da gripe e que nós agora já encaramos quase como natural, não é? E, portanto, eu espero que essas pequenas coisas que possam perdurar no tempo e trazer essas vantagens. Não é a altura da Ordem dos Médicos começar a fazer certos alertas? Por exemplo, antes disso, porquê é que nós ainda não mudamos a nossa matriz de risco? Bem, eu não falo pela Ordem e, portanto, não tá posso bem, responder. isso agora não tem nada a ver. Mas em relação a essa questão, até a Ordem hoje apresentou uma proposta alternativa. Mas eu acho que a questão não é tanto... Nós fomos evoluindo na nossa perspectiva da maneira como temos que gerir esta pandemia. Mas eu acho que, mais do que a questão da pandemia, temos que ter uma perspectiva mais clara de como é que queremos gerir o nosso Serviço Nacional de Saúde. Porque estamos numa área com crescentes custos e que, naturalmente, a despesa vai aumentando do ponto de vista exponencial, claro, e é insustentável. E, portanto, temos que pensar como é que nós vamos reduzir a fatura. Pois. E a fatura... Repensar o edifício todo. Repensar, transformar, se calhar, o Ministério da Saúde num verdadeiro Ministério
Ministério da Saúde e não no Ministério da Doença, porque nós estamos muito preocupados em tratar os doentes. Há um estudo do Dever dos anos 70 que demonstra que nós estávamos a alocar 90% dos meios no sistema de saúde, que apenas é responsável por 10% da redução da mortalidade. Exatamente. Mudar hábitos de vida, investir na componente ambiental, Prevenção. etc. É muito mais sustentável eu evitar que as pessoas adoeçam do que depois ter que correr atrás do prejuízo e tratar a doença. Mas para isso precisamos de alocar mais meios precisamente nessas áreas a montante da doença. E, portanto, a promoção da saúde tem um papel central. Este aspecto que estamos a falar agora, por exemplo, as pessoas mais velhas, as pessoas que estiverem sintomáticas com gripe, quem está nos lares, era aqui que eu me referia há bocado, se nós não devíamos já atualizar regras, começar a fazer alertas à população. Estilo, meus senhores, vem aí o inverno. Nos lares, quando você for visitar alguém, pá, leve uma máscara. Não é? Eu acho que há coisas que não voltam para trás, não é? Porque isto Os fazia próprios sentido. espaços, muitos dos lares adaptaram a sua operação para que as visitas decorressem mais no exterior. É evidente que em dezembro é difícil pôr as pessoas cá fora nas visitas, mas eu acho que há uma série de coisas que nós identificamos e que vão melhorar. Um dos aspectos que me parece também importante, tendo relação com os lares, é que os lares não são instituições de saúde, mas são cada vez mais instituições de saúde. É verdade. E, portanto, esse paradigma de que, efetivamente, tem que haver uma maior preocupação do ponto de vista dos requisitos de saúde para estas instituições, é algo que também não me parece que vá voltar para trás. E essa fatura pagámo-la caramente no início do ano. Exatamente. Hugo, vamos agora sim, vamos mesmo ter que fechar, porque estamos com praticamente menos 5 minutos. Portanto, a resposta tem que ser rápida. Há bocado estávamos aqui a ver as medidas que podem ser tomadas. Ontem ouvimos o Ministro da Economia dizer que há 8 mil milhões de euros de créditos que estão em moratória, créditos às empresas, que têm risco. E que deste total, 2/3 o Governo, o Estado, quer dizer, o Estado tem-nas, nós, contribuintes, vamos dar uma garantia pública a estas empresas. Não tem receio que uma parte delas vá mesmo fechar as portas e depois nós, contribuintes, tenhamos que estar a honrar esse compromisso? Acho que devemos ter esse receio, porque e isso é a questão de que se nós não conseguirmos hoje dar medidas de apoio às empresas para manterem os seus postos de trabalho, para conservarem o seu valor acrescentado, se nós não conseguirmos garantir hoje isso, nós em 2024 não vamos ter essas empresas a funcionar, vamos ter mais desemprego e podemos correr o risco de ter nessa altura um problema idêntico a 2009, com uma crise soberana das empresas e do Estado. E quem é que deve fazer essa análise de que as empresas que precisam do apoio? Deve ser um organismo governamental ou a banca? Eu acho que deve ser um organismo governamental ou uma entidade que se crie com os dois lados da balança, para dar uma questão muito clara e ser o mais sucinto possível. Quando se iniciou a pandemia, o Governo dizia uma coisa, a banca dizia outra. É verdade. Nós tivemos associados que nos ligavam a dizer assim, mas não é preciso dar garantia, os empresários não precisam dar garantias pessoais para recorrerem às linhas Covid. Os bancos pediam garantias pessoais. É Houve empresas que demoraram 2 meses e meio a conseguir ultrapassar esta questão. Algumas delas não sobreviveram. E é isto que é... Por isso é que eu acho que não deve ser só a banca, porque vamos estar só num modelo completamente liberal. Sim. E por isso podemos deixar alguém para trás. Eu acho que hoje, enquanto resposta à pós-pandemia, nós temos que tentar ser, enquanto sociedade, o mais corretos, o mais amigos da sociedade, porque só em sociedade nós vamos conseguir dar resposta a esta crise. E por isso temos que ter aqui um organismo misto, com entidades públicas, com entidades privadas, alguns delas a banca, para conseguirmos efetivamente dar resposta a isto. Não sei se o Banco de Fomento pode ser esse caminho ou não, mas aqui entrávamos noutra discussão que se calhar não vale a pena. Já roubámos muito tempo e senão íamos roubar ainda mais. Sim, senhor. Bom, eu quero agradecer a toda a malta que esteve aí no streaming a aturar-nos hoje. Eu acho que foi uma sessão muito interessante. O painel desta manhã, com os 4 presidentes das câmaras aqui da área metropolitana de Lisboa, correu muito bem.
Eu aprendi bastante, tenho que dizer, e fiquei surpreendido até com algumas atitudes ou posições tomadas, o que é sempre bom, sermos surpreendidos. E agora à tarde também, tanto o painel anterior como este, foram painéis muito ricos. Eu quero agradecer neste caso ao Ricardo, à Lídia e ao Hugo, e também quero agradecer a si que andou aqui a colocar questões e teve paciência para nos aturar. Vou chamar aqui o António porque estamos na hora de fechar o evento de hoje. Por nossa parte, muito obrigado.